Crux fidelis inter omnes, arbor una nobilis, nulla silvata lembro fet, fronde flore germine, dulce lignum dulces clavos, dulce pondus sustinet. No Tribunal da Penitência. Confessor incansável. Não estaria completo o panorama que descrevemos dos elementos da pedagogia de Dom Bosco se não fizéssemos uma exposição mais ampla do papel preponderante que desempenhou o Tribunal da Penitência na missão educativa do santo. Vamos, pois, surpreender o homem de Deus no exército deste ministério. Aí admiraremos seu modo de atender, de trabalhar, de curar, de dirigir as almas. Do santo Curadás, disseram que foi o maior confessor do seu século. De Dom Bosco se poderá dizer que foi no seu tempo o maior confessor da juventude. Durante 46 anos, enquanto as forças lhe o permitiram, esteve sempre à disposição de todos, de manhã antes da missa da comunidade, durante a celebração e à noite, particularmente nos sábados e na véspera das grandes festas ou no encerramento do retiro espiritual, até horas incríveis. 10 horas de confessionário, mesmo nos invernos mais rigorosos, era coisa que não lhe metia medo. Viram-no algumas noites sair da capela às 22 ou às 23 com o estômago vazio. Ceava então com as sobras que tinha ficado. Uma sopa servida 3 horas antes, um prato da mesma data, ambos frios e já intragáveis. Mas de uma vez nessas horas tardas, achava o refeitório fechado. O cozinheiro tinha ido embora e se tinha esquecido de Dom Bosco. Assim a gente quebra um pouco da monotonia dos dias da vida, murmurava sorrindo. Todas as noites vai-se para a cama bem jantado, pois uma exceçãozinha de vez em quando não faz mal. Amanhã acordarei mais leve e com mais apetite. Jamais acusava o mínimo cansaço quando se tratava de confessar os seus meninos. Nunca ouviram despedir um penitente alegando estar cansado. Uma noite, conta ao padre Francésia, nós o íamos acompanhando para o quarto depois de 10 horas ou mais de confessionário. Víamos que não podia aguentar mais em pé, pois justamente nesse instante chega um aprendiz e pede-lhe que lhe ouça a confissão. Nós nos entreolhamos desolados. Era mesmo a hora de impor a Dom Bosco mais esse trabalho? E tínhamos todos nos lábios um só pedido. Não insista, volte amanhã cedo. Mas Dom Bosco tomou-nos da mão a vela e com o mais paterno dos sorrisos disse ao menino: entra aí no meu quarto, que já te vou confessar. Jamais, atesta Monsenhor Costa Manha, ouvi Dom Bosco dizer a um penitente que voltasse mais tarde. Em qualquer hora do dia ou da noite estava sempre disposto a ouvir confissões. Não é, portanto, para estranhar que alguma vez, depois de longas horas de confessionário, sua atenção cedesse ao domínio inexorável do cansaço. Uma vez, na véspera do Natal, tinha confessado tanto durante o dia como também no dia precedente que não aguentava mais. E eis que se apresentam ainda 5 ou 6 alunos que queriam confessar-se para fazerem a comunhão. Dom Bosco levou-os até o quarto e confessou 1, 2, depois dormiu apoiado ao ombro do terceiro. Apenas o penitente percebeu. Fez sinal aos outros que não fizessem rumor para não despertá-lo. Os 2 que se tinham confessado retiraram-se de mansinho. Os outros 3 sentaram-se para esperar que o confessor acordasse. E ficou o último sustentando imóvel a cabeça do pai querido. Depois de mais de meia hora, Dom Bosco abriu os olhos, redobrou a atenção, olhou ao redor e caiu em si. Pobrezinhos,
suspirou. Quem sabe há quanto tempo estão esperando? Ora, Dom Bosco, o senhor estava dormindo um sono tão gostoso que ficamos com pena de acordá-lo. Pois eu teria preferido que me acordassem. Mas eu nunca mais teria a sorte que tive hoje, comentou o penitente. Poderei sempre gloriar-me de ter sustentado a cabeça de Dom Bosco adormecido. Confessor em toda parte. Seu zelo em ouvir confissões não parava dentro das paredes da casa. Todos os alunos do oratório, quando ficavam doentes, tinham a certeza de receber a visita de Dom Bosco e de se confessarem com ele. Todas as pessoas da vizinhança e até as de mais longe convidavam-no a assistir a seus parentes moribundos. E tinham certeza de vê-lo atender prontamente ao chamado, mesmo às vezes com perigo da própria vida. A todos os desconhecidos com os quais mantinha conversa, operários que trabalhavam no santuário de Nossa Senhora Auxiliadora, companheiros de viagem em diligência ou por estrada de ferro, sujeitos mal encarados que encontrava longe do centro da cidade. A todos não deixava de propor no momento propício uma desinfecção geral da consciência. Uma vez foi convidado a passar um dia na casa de campo de seu bom amigo, o Marquês Fassati. Pois lá chegou com apenas 24 horas de atraso, porque numa parada em Asti tinha encontrado uma meia dúzia de ex-alunos, aos quais dirigira uma exortação paterna, conseguindo dele a promessa de que no dia seguinte iriam todos confessar-se e comungar. Não vamos falar das horas intermináveis que passava no confessionário quando pregava tríduos, novenas, panegíricos dos padroeiros em todos os lugares do Piemonte, nos tempos em que tal apostolado ainda lhe era possível. Mas o que não podemos calar é o apostolado todo especial que exerceu nas prisões de Turim. Após o bem-aventurado Cafasso, que fora o primeiro confessor dos presos. Lá ia todas as semanas, e de cada vez a pesca era abundante, principalmente no meio dos moços cujo coração ainda não estava completamente endurecido no vício. Toda a sua vida de apóstolo se desenrola entre estas duas cenas significativas. Na sacristia da igreja de São Francisco de Assis, precisamente no início de seu apostolado, no dia 8 de dezembro de 1841, perguntou a Bartolomeu Garelli, seu primeiro aluno de catecismo: já te confessaste alguma vez? No fim da vida, no dia 26 de dezembro de 1887, vendo que o secretário, compadecido de seu estado de extrema fraqueza, queria proibir a entrada de alguns alunos de ginásio que vinham confessar-se, disse: deixe-os entrar, coitadinhos, afinal, é a última vez mesmo. Confessor, para não deixar os meninos no abandono, mas formá-los na vida cristã. De onde provinha esse zelo extraordinário de Dom Bosco para o sacramento do perdão? De duas coisas. Uma verificação dolorosa que fizera e o ideal que nutria ardentemente de cristianizar a juventude. A verificação era a seguinte: o clero daquele tempo não se preocupava com a infância e com a juventude, nem lhes dava a mínima atenção. Todos os cuidados e solicitudes eram para os adultos, como se naquela época, imediatamente posterior a uma revolução, não fosse urgente preparar as gerações que iam crescendo para poderem formar a sociedade cristã futura. O doutor Albertotti, um dos 2 médicos que assistiram a Dom Bosco em sua última doença, dizia a um amigo: já consegui descobrir o segredo da vida deste apóstolo. Não há nada que melhor possa revelá-lo do que as palavras que disse em pequeno à sua mãe, lamentando-se de que os padres, com os quais se encontrava nas ruas de sua terra, não respondiam a seu cumprimento. Toda a existência de Dom Bosco é um protesto vivo contra esse modo de agir. Para ele, a infância e a juventude eram tudo. Uma testemunha daquela época confirma a mesma dolorosa observação. Dom Bosco, escreve o padre Francésia, tinha sofrido muito por causa daquela espécie de repugnância que havia para confessar meninos no seu tempo e por causa do modo como os acolhiam no confessionário.
Desde esse dia tomara no íntimo do coração o propósito de dar remédio a tal estado de coisas. Quantas vezes, diz ainda o cardeal Calheiro, ouvimos Dom Bosco exclamar: sangra-me o coração ao ver meninos e moços maltratados nas sacristias, recebendo violências e até expulsos. Oh, se eu pudesse multiplicar-me e achar-me ao mesmo tempo em todas as aldeias, em todas as cidades, onde são tratados assim, para cuidar-lhes da alma tanto na igreja como fora. Entram na casa de Deus e não encontram ninguém que lhes reparta o pão da vida. Com o pretexto de que os párocos e vice-párocos têm que se ocupar dos adultos, ou mesmo só porque os pobrezinhos são levianos, ignorantes sem educação, abandonam-nos. Que tática mais errada! Sobretudo, pensava ele, quanto atraso na educação cristã destes meninos, quanto tempo perdido, não seria possível apressar? De fato, nunca é cedo demais para começar a educação sobrenatural das crianças. Educação tem como ideal fazê-los viver constantemente na graça de Deus. Eis aí o pensamento constante deste apóstolo, que fazia convergir toda a piedade a este ponto: manter viva a vida de Deus no íntimo das almas, conservar a presença de Deus no fundo dos corações, reconquistar, aperfeiçoar e nutrir a vida divina pelos sacramentos da confissão e da Eucaristia, conservar e aumentar a amizade de Deus. Eis o fim a que mirou constantemente a obra educativa de Dom Bosco. Mas esses jovens eram fracos, viviam muitas vezes sob a tirania de hábitos violentos, ou seduzidos por ocasiões demasiado próximas de pecado. Era, portanto, necessário oferecer-lhes a cada instante o perdão divino para reerguê-los das quedas e para introduzir-lhes na alma as forças de que necessitavam para se manter por mais tempo fiéis no serviço de Deus. Desse estímulo superior nasceu no santo a verdadeira paixão que tinha para com o sacramento da confissão. O ofício de purificador de almas ocupava o primeiro lugar entre as suas ocupações diárias. A ele se sacrificava sem reservas, totalmente, absolutamente. De Lacordaire se conta frequentemente o gracioso episódio acontecido no dia em que tomou posse na Academia de França. Seu fiel amigo Montalembert e alguns outros queriam que ele ficasse para uma reunião íntima, na qual toda a Paris católica daquele tempo queria manifestar sua alegria e seu legítimo orgulho por vê-lo sentado entre os 40 imortais. Mas o grande dominicano respondeu: é impossível, meus amigos. Os meninos de Sorese me estão esperando para a confissão do sábado. Ninguém sabe o que significa uma confissão a menos na vida de um homem, pois também Dom Bosco teve um dia de imolar a amizade sobre o altar desse dever sobrenatural. Quando estivera em Roma em 1858, tinha-se hospedado em casa do conde Rodolfo de Mestre, e o marquês Patrizzi tinha-o conduzido muitas vezes até lá de carruagem. Ao despedir-se, o santo agradecera muito a esses nobres senhores e convidara-os a que o honrasse com sua visita logo que tivessem uma oportunidade de ir a Turim. Os dois amigos prometeram, e eis que uma bela manhã de outono aparecem no oratório de Valdoco, de improviso. Recebe-os o clérigo Calheiro. Este correu imediatamente a avisar Dom Bosco, o qual precisamente nesse instante estava confessando seus meninos. Peça a esses senhores que esperem um pouco, porque não posso deixar os penitentes. Passa meia hora, 1 hora, 1h40. Quando se afastou o último penitente, levantou-se e foi atender a seus 2 ilustres visitantes. Como pedido de desculpas, disse apenas isto: peço aos senhores que não fiquem zangados comigo por essa demora. É que certos pássaros só se caçam voando. Se erra um tiro, não se sabe mais quando é que tornarão a passar ao alcance da arma. Lugar de seu confessionário. O ponto em que esse hábil caçador de almas se punha à espreita de seus passarinhos, isto é, o seu confessionário, foi mudado de um lugar para outro, seguindo a vida nômade do oratório e o desenvolvimento que foi tomando a obra do apóstolo.
Nos inícios, Dom Bosco confessava num modesto local junto à igreja de São Francisco de Assis, onde reunia seus primeiros meninos. Depois confessou-os em cada um dos lugares para onde teve de ir transferindo seu oratório errante, expulso de todos os cantos. Refúgio de Santa Filomena, Igreja do Cemitério de São Pedro em Víncules, Igreja dos Moinhos do Dora. Afugentado desse lugar, teve que se recolher num campo com os seus meninos, e aí seu confessionário se reduziu a uma cadeira colocado perto de uma sebe. Enquanto os meninos brincavam na relva a poucos passos, os que queriam confessar-se se agrupavam ao redor do modestíssimo confessionário improvisado. Depois que o santo alugou e finalmente comprou o telheiro do senhor Pinardi, a tal cadeira foi para lá transportada e constituiu juntamente com os 2 genuflexórios que lhe puseram ao lado o tribunal de penitência dessa humilde capela até o ano de 1851. Dessa época em diante, a igreja de São Francisco de Sales, que ele próprio edificou, lhe permitiu o luxo de um confessionário menos primitivo. E assim se continuou até o dia em que se abriu ao culto o templo de Nossa Senhora Auxiliadora, no ano de 1868. O santo tinha feito construir ao pé do púlpito um singelo confessionário, mas dele só se serviu durante poucos meses. Porquanto aconteceu um fato que se estava mesmo prevendo. Nos sábados e nas vésperas de festa, o povo se apinhava ao redor do confessionário, tirando, portanto, ao apóstolo da juventude a possibilidade de atender a seus filhinhos espirituais. E ele teve de fugir e refugiar-se na sacristia. E desde esse dia, até quando o peso cada vez maior de suas ocupações e de seus achaques o obrigaram a abandonar, muito a contragosto, seu trabalho predileto, viram-no sempre fielmente pontual todas as manhãs no seu posto de confessor. Deixou-o lá pelo ano de 1883. Daí por diante, até o fim da vida, recebeu parte de seus meninos no próprio quarto. Aliás, a porta desse quarto jamais deixava de estar aberta a quem quer que o procurasse a qualquer hora do dia ou da noite. Atitude do santo no confessionário. A atitude de Dom Bosco no confessionário valia por uma pregação e bastava por si mesma para dispor ao recolhimento. Chegava com o semblante todo recolhido, apenas entrava na sacristia, tirava o barrete, fazia lentamente o sinal da cruz e sempre com o barrete na mão. Dirigia-se para o seu lugar de confessor. Aí dirigia uma breve e fervorosa oração a Jesus no tabernáculo e depois sentava-se para se levantar só depois de horas. Por mais que se prolongassem essas horas, nunca o ouviram apoiar-se ao espaldar da cadeira nem mudar de posição. Contentava-se com voltar-se da esquerda para a direita e vice-versa, à medida que se iam sucedendo os penitentes. Só bem no fim da vida é que aceitou um banquinho para apoiar os pés. Antes disso, sempre os conservara, tanto no inverno como no verão, imóveis e bem juntinhos no pavimento frio da sacristia. Ficava sentado no confessionário, em perfeito recolhimento, absorto, todo concentrado em si mesmo, como que insensível a tudo que se passava em derredor. Os meninos podiam mexer-se, conversar e até incomodar, que ele não se movia. Alguém lhe dizia às vezes: "Por que não lhes manda fazer silêncio, Dom Bosco?" E ele respondia: "Se eu abrir a boca para repreender, tenho receio de que não tenham mais confiança no momento da confissão." Não interrompia sua ocupação senão quando percebia algum clérigo no meio dos meninos, pois nesse caso fazia-lhe sinal para que passasse na frente dos outros. Também quando percebia que era a hora da comunhão, chamava este ou aquele e lhe dizia baixinho ao ouvido: "Pode ir tranquilo fazer sua comunhão." O padre Francésia e o cardeal Calheiro, de quem soubemos estes particulares, resumem a descrição nestas palavras. Ao vê-lo tão absorto nessa tarefa, nós pensávamos: é um santo que está trabalhando para santificar os seus filhos. Depois que se despedia no último penitente, Dom Bosco se levantava devagarinho, ajoelhava-se de novo para uma breve oração.
Depois, de barrete na mão, com o semblante sempre recolhido, retirava-se. Como tratava as almas? Liberdade, paciência, caridade, conselhos oportunos. Eis como o santo tratava as almas no confessionário. Antes de mais nada, deixava-lhes plena liberdade, ouvindo tudo com paciência. Depois respondia com palavras breves e oportunas. E da rápida confissão, o menino se retirava com a certeza de que sua alma tinha sido profundamente compreendida e amada. Nos inícios pensava como tantos outros confessores novos, que todos os seus penitentes, pelo simples fato de a ele se apresentarem, depositassem nele toda a confiança e, portanto, não lhe escondessem nenhum pecado grave. Mas um dia Deus o iluminou a esse respeito. Recebi uma boa lição. Contava paternalmente no pátio a seus salesianos. Uma lição que me fez compreender como o demônio continua sempre o mesmo e eterno inimigo das almas. Por muitos anos tive a convicção de que meus filhos nutrissem para comigo a mais absoluta confiança. Pois é assim mesmo, Dom Bosco, exclamou todo o grupo que o estava ouvindo. Não é assim. Tive que me retratar. Lembram-se do cônego Belásio, que lhes pregou o retiro a última vez? Sim, senhor. Pois bem, antes de partir, ele me perguntou: quantos confessores há aqui no Instituto? Confessor estável sou eu só. Mas de vez em quando convido outros sacerdotes para que me venham ajudar. Não, me disse então o bom sacerdote. Deve convidá-los não só de vez em quando, mas todos os dias. E até é bom que uma vez ou outra Vossa Reverendíssima se ausente expressamente, para fazer com que seus penitentes procurem outros confessores. Acredite, a santidade do sacramento lucrará com isso. Desse dia em diante, além do santo, havia sempre outros confessores à disposição dos meninos durante as sagradas funções. O confessionário dele era evidentemente menos frequentado do que o de Dom Bosco, mas a liberdade de consciência estava garantida. Enquanto o penitente fazia sua acusação, o santo não dava jamais o mínimo sinal de impaciência. E isto não só no confessionário, onde era muito natural que assim fosse, mas também fora. O menino podia voltar todos os dias, várias vezes ao dia. Era sempre recebido com o mesmo sorriso paternal. Às vezes acontecia que algum escrupuloso voltasse até 2 ou 3 vezes antes da comunhão. O santo o acolhia como se fosse a primeira vez. Muitas vezes o penitente fazia-o parar justamente quando já ia sair da sacristia para dizer a missa ou pregar, pois ele puxava o menino a um canto e num breve colóquio lhe desfazia as dúvidas da consciência. Mesmo quando a intranquilidade não tinha nenhum fundamento, evitava dizer: não há absolutamente nada. Preferia tranquilizá-lo com estas palavras: pode ir comungar, acredite em mim. Essa maneira tão calma, tão cheia de autoridade e tão sorridente de tratar era de uma eficácia maravilhosa para atrair as almas. Com ele não havia dessas confissões que nunca mais acabam. Fazia poucas perguntas, o mínimo necessário. E se a confissão era bem explícita, nem fazia pergunta nenhuma. Como exortação, dizia apenas umas 3 ou 4 frases, as mais apropriadas e oportunas. Essa brevidade causava admiração a mais de um que se habituara a ouvir longos conselhos no fim da confissão. Em 1867, quando esteve em Roma pela segunda vez, confessou muitas senhoras da mais alta sociedade, pois foi grande o espanto, para não dizer o escândalo dessas pessoas. Uma declarou um dia ao padre Francésia, que estava acompanhando o santo: veja o senhor, nós estamos habituadas a sistemas bem diferentes deste. Em geral, nosso confessor arma-se de paciência e não só nos ouve por longo tempo, mas ainda nos recompensa com muitas considerações piedosas. Dom Bosco, pelo contrário, nos despacha em poucos minutos. Mas qual é a impressão que a senhora tem do que lhe diz? Oh, é esplêndido, muito esplêndido. É de uma oportunidade sem igual, mas é outro sistema. Tal modo de agir
era fruto do espírito de observação do santo. Ele bem sabia que a atenção do menino e ao mesmo do adulto não dura muito tempo. Portanto, se a gente diz muita coisa, entram por um ouvido e saem pelo outro. Um dia manifestou no modo pitoresco sua teoria a este respeito. O que o penitente pretende receber no tribunal da penitência? Apenas uma receita. Se quisesse um sermão, iria colocar-se ao pé do púlpito. No confessionário, dão-se receitas breves, claras e eficazes. Se não tiver estas qualidades, a receita ficará logo esquecida, e isso é um grande mal, porque as receitas são feitas para se aplicarem às doenças e sem demora. Essas poucas frases iam certas à enfermidade espiritual e lhe davam o conveniente remédio. De sorte que cada penitente se reerguia no confessionário admiravelmente tranquilo. Procuramos ouvir a vários deles que hoje são quase setuagenários, pois o testemunho é plenamente concorde. Aqueles breves conselhos, atestam ele, dava-os Dom Bosco num tom de autoridade tão grave e tão doce ao mesmo tempo, que desciam direto ao coração e aí derramavam o bálsamo da paz. Muitas vezes terminava-os com esta recomendação: faça o que Dom Bosco está dizendo e fique tranquilo. Mas nem era necessário que ele nos dissesse isso. O seu próprio semblante nos falava e nos revelava a nós mesmos o que éramos. Era realmente um médico hábil que descobria a enfermidade, marcava o remédio e infundia a coragem para o tratamento. Bastava o modo como nos dizia: tenha coragem, para nos comover. Que pai que ele era! O mais misericordioso, o mais paciente, o mais atencioso, sempre disposto a recomeçar sem se cansar jamais. Um de seus penitentes, o menino Calheiro, que mais tarde ia se tornar sacerdote, bispo, arcebispo e cardeal, resumiu nestas linhas a impressão que se levava desses contatos espirituais. No confessionário não havia outro igual. Sua bondade se mostrava constante e admirável. Acorriam todos a ele, porque ele atraía com sua doçura e sua caridade pacientes. Mais indulgente que severo, sabia suscitar em nossos corações a mais completa confiança na misericórdia divina e, ao mesmo tempo, o salutar temor de Deus. Numa palavra, este santo sacerdote, vivendo exclusivamente para seu mestre, tinha feito do confessionário um campo fechado dentro do qual chamava dia a dia as almas para a luta contra o mal, restaurava nelas o reino de Deus e as defendia a cada passo com as únicas armas que conseguem dominar o coração dos homens: a bondade que se sacrifica e a caridade que atormenta as almas, impelindo-as a trabalhar para a glória de Deus. Com os reincidentes, os escandalosos, os tentados e os insinceros. Para curar certas doenças espirituais bem caracterizadas, sua ciência de confessor sabia aplicar um tratamento admirável, ao mesmo tempo na doutrina, na psicologia e na bondade misericordiosa. Vamos ver, por exemplo, como se comportava com os penitentes reincidentes. Como regra, absolvia-os quase sempre, enfileirando-se com este modo de agir ao lado dos moralistas mais compassivos e talvez mais inteligentes, pois são os que não separam o pecado das múltiplas causas internas e externas que os provocaram, favoreceram, estimularam. O que exigia desses escravos do pecado como prova de arrependimento sincero e de desejo de emenda era somente a promessa de voltar frequentemente. Amas de verdade a tua alma? Era a sua pergunta. Amas, não é? Pois então volta a confessar-te daqui a uns dias. Que sabe o que era o seu modo de proceder. Pois é coisa para admirar que o menino, especialmente um aprendiz, um operário, recaía num pecado já cometido? Lembremo-nos de que o Evangelho fala da contraofensiva diabólica, que se segue a uma conversão. Lá está escrito que o demônio volta a assaltar o coração purificado com 7 espíritos piores que ele, 7 espíritos malignos contra uma pobre criatura humana.
É mesmo preciso ter dó das almas que recaem em pecado e não se admirar nunca de que voltem a confessá-lo. Com os meninos que se achavam expostos à ocasião próxima de pecado ou que a ela se expunham voluntariamente, seu procedimento era bem diverso e agia com uma firmeza rara. Se a ocasião era de tal natureza que necessitasse a intervenção de um chefe de seção ou de um superior para afastá-la, Dom Bosco fazia com que o penitente pedisse tal intervenção, ao menos por escrito. Se dependia apenas do próprio penitente, então exigia imperiosamente a promessa de fazê-lo e a absolvição era condicionada a esta promessa. Um dia, os alunos melhores do santo tinham persuadido um dos pedreiros que trabalhavam numa obra vizinha a ir confessar-se com Dom Bosco para voltar ao bom caminho abandonado fazia uns 5 anos. Os companheiros de trabalho maravilharam-se ao vê-lo voltar com a cabeça baixa e com ar confuso. — Que aconteceu? Perguntaram-lhe. — Não gostou da confissão? — Gostei e não gostei. Dom Bosco me disse: antes de tudo é preciso fugir de tal ocasião de pecado. Depois disso, mas só depois disso, é que poderemos falar do resto. Ele tem razão, não há dúvida nenhuma. Mas eu não sei se vou ter coragem de fazer o que ele me mandou. Quando o santo se encontrava diante de um menino ou de um rapaz cuja conduta, palavras e exemplos eram perniciosos aos companheiros, usava de paciência por um pouco de tempo. Mas se o penitente perseverava em sua obra maléfica, ele lhe pedia e até suplicava que deixasse o oratório. Para isso ensinava o modo de criar uma ocasião aparentemente natural que justificasse a saída sem causar admiração nos demais. O padre Francésia conta a esse respeito o seguinte fato. Quando se tratou de erigir uma estátua a Dom Bosco em sua própria terra natal, um dos membros mais ativos da comissão era um ex-aluno do oratório. Esse ex-aluno, entretanto, até essa época não tinha mostrado muita simpatia para com a memória de seu antigo mestre, de sorte que o padre Francésia se congratulava com ele por essa mudança. Então ele explicou: não estranhe, padre. Agora é que eu compreendi quanto bem me queria Dom Bosco. Quem dos senhores poderia suspeitar que eu mereci umas 10 vezes ser expulso? Mas Dom Bosco deu uma arrumação tão boa que minha saída pareceu a coisa mais natural do mundo. Deixei o oratório para ficar numa pensão vizinha e assim pude terminar tranquilamente os meus estudos. Nessa ocasião não percebi o grande favor que me fazia Dom Bosco, mas à medida em que os anos foram passando, fui compreendendo cada vez melhor e agora procuro demonstrar o meu agradecimento. O caso que acontecia mais frequentemente era o que ele chamava de menino em poder do demônio mudo, isto é, do menino que se envergonhava do próprio pecado e não tinha coragem de confessá-lo. Sei de ciência certa, dizia muitas vezes aos seus filhos, que o demônio causa estragos terríveis nas almas de nossos meninos, inspirando-lhes vergonhas dos pecados cometidos. Nos inícios de meu ministério, disse outra vez, tinha convicção de que era dono do coração de meus pequenos penitentes. Acabei por mudar de opinião. Quantas vezes me tive que convencer que o demônio mudo tinha tirado eles de mim? Que fazer então? Rezar, exortar os meninos a terem a máxima confiança no confessor e depois esperar que Nosso Senhor lhes ilumine a mente e conforte o coração. Noutra circunstância, chegou a dizer: dá pena ver o estado de consciência em que se encontram 9/10 de nossos meninos. E não há remédio. Por mais que usemos todos os meios para tornar fácil fazer boas confissões, é tudo inútil. Quando o menino tem a desgraça de esconder um pecado no coração, todos os remédios se mostram impotentes. Festas religiosas, retiro mensal, retiro anual, mortes repentinas de companheiros, nada consegue descosturar os lábios desse infeliz. Quantas vezes, afirmou noutra ocasião, interrogando com muito jeito o meu penitente,
vinha a descobrir que me estava escondendo um pecado havia mais de 1 ano. A minha pergunta, cheia de surpresa, respondia infalivelmente: que se há de fazer? Faltava-me coragem. Para remediar esse mal e para derrotar o demônio mudo, o santo convidava frequentemente confessores extraordinários. Aumentava os confessores ordinários. Planejava-se de 1000 maneiras, a fim de conseguir que as consciências se abrissem. Mais de uma vez aconteceu-lhe aconselhar um menino que lhe estava ajoelhado aos pés: olhe, é melhor que você vá confessar suas faltas a outro confessor e seja sincero com ele. Diga-lhe tudo direitinho. No mais das vezes, quando o penitente terminava a acusação dos pecados, o santo lhe perguntava: não tem mais nada que lhe pese na consciência? E essa simples frase, sussurrada em tom afetuoso, como que sacudia todo o indivíduo, dizia um dia um dos meninos, e muitas vezes saía então dos lábios do penitente a confissão de uma falta que ele estava para ocultar. Uma vez, um de seus padres ia sair para pregar uma missão e lhe perguntou ao se despedir: o que o senhor pensa, Dom Bosco, do que diz São Leonardo de Porto Maurício, que se tivesse de pregar 20 vezes sobre o sacramento da penitência, pregaria 21 sobre a sinceridade da confissão? Aprovo plenamente, respondeu o bom pai. Mas então, se esse é um mal tão espalhado, como é que devemos fazer? Ora, o que faz Dom Bosco? Vai para o confessionário, ajuda da melhor maneira possível aos penitentes para que sejam sinceros, completos, e depois deixa que Nosso Senhor faça o resto. É Ele, é sua graça que deve fazer falar os mudos e torná-los dignos de produzir frutos de penitência. Mas há ovelhas que fogem do redil. Essa nota de abandono nos braços da misericórdia divina, reforçada até por uma tinta de melancolia dolorosa, vibrava-lhe ainda na voz quando falava aos salesianos de maus resultados, aparentes ou reais, que o zelo sacerdotal colhia muitas vezes no exército desse ministério. Não é raro, dizia ele, o caso de um menino que, graças aos cuidados do confessor, ajudado pela graça de Deus, conserva a inocência batismal e guarda no coração o ódio ao pecado, o amor de Deus e o pensamento da própria salvação. E de fato atesta um sobrevivente daquela época, esse espetáculo era bem frequente. Mas existia também o espetáculo oposto, o do menino que ontem era fervoroso e fiel aos deveres e que hoje se transforma em anjo das trevas. É coisa que desanima, dizíamos nós então a Dom Bosco, ver destruído num minuto o fruto de semanas, meses e anos de trabalho. Que se há de fazer? Respondia-nos ele, num tom que bem demonstrava estar pertinho das lágrimas. A nós cabe o sacrifício, o trabalho e o cansaço. A Deus, a salvação dessas almas. Ele nos pede a aplicação de um remédio, não a cura, como diz São Bernardo. Noutras circunstâncias, a essa tristeza resignada se juntava ainda a inquietude que lhe causava na alma a sorte dos desventurados, que de propósito fugiam dos benefícios do perdão divino. Agora que vejo com um pouco mais de experiência, confessava-lhe um de seus filhos espirituais, é que compreendo de quantos perigos consegui afastar-me na minha juventude pela graça de Deus e com o auxílio de Vossa Reverendíssima. Agora é que percebo claramente como é difícil a arte de dirigir os jovens pelo caminho da piedade e do dever, quanta ciência é preciso. Tens razão, respondeu-lhe Dom Bosco. É uma arte bem difícil, pois muitas vezes desaba um temporal e atira por terra o fruto de anos e anos de fadigas. E oxalá fosse só ver nosso trabalho aniquilado. Paciência. Mas o pior, infelizmente, é que muitas vezes esses infelizes nunca mais se deixam apanhar. E no dizer isso, uma lágrima lhe brilhava nos cílios. Era a dor pungente do bom pastor que deixava todo o rebanho para correr em busca da ovelhinha fugida.
e não só voltava à tarde sem o doce peso nos ombros, mas tremia ainda ao pensar que dentro das trevas da noite algum animal feroz havia de devorá-la. As lições de moral e a casuística do Padre Cafasso. Em que fonte bebera Dom Bosco a ciência do confessionário? Isto é, essa arte simples e sábia ao mesmo tempo de arrancar o segredo de uma consciência, iluminá-la e infundir-lhe energia. Ei-lo, antes de tudo, ele teve a felicidade de ter como professor de casuística um mestre incomparável. Logo depois de ordenado sacerdote, entrou, como narramos no capítulo 2, no pensionato eclesiástico de Turim, instituto fundado poucos anos antes, com o fim de ministrar aos sacerdotes novos um sólido complemento de estudos teológicos. Cultivavam-se aí com especial esmero a teologia moral, a pastoral e a casuística. No tempo em que nosso santo frequentou essas lições, ocupava a cátedra Padre José Cafasso. As aulas eram dadas de manhã e acorriam a elas não só os alunos do pensionato eclesiástico, cerca de 70, mas também outros sacerdotes da cidade. Eram, portanto, umas centenas os ouvintes que o Padre Cafasso encontrava reunidos, amontoados nas salas das conferências, quando lá entrava às 9 horas, precisamente. Seu método era dos mais simples. Começava-se com a leitura de uma página do texto da teologia moral. Em seguida, para fazer penetrar bem na mente de todos a substância da matéria de que se tratava, o professor apresentava uma série de casos relativos ao assunto considerado debaixo de todos os seus aspectos. Vários alunos, escolhidos ao caso, eram convidados a resolvê-los. Depois de terem manifestado seu modo de ver, o Padre Cafasso repetia-lhes os argumentos, para completá-los ou para refutá-los, ou então para conciliar os pontos de vista opostos. No fim, dava a solução, e a dava com tanta clareza e tal precisão de doutrina que todas as mentes se inclinavam satisfeitas. Seu modo de resolver os casos mais espinhosos, notava o próprio Dom Bosco, distinguia-se singularmente pela clareza, precisão e rapidez. Resolvia as dúvidas e dificuldades mais inextricáveis com uma facilidade que assombrava. Bastava enunciar-lhe um caso qualquer para que ele o penetrasse em todas as suas miudezas. Recolhia-se então por uns instantes, erguia o coração a Deus e improvisava uma solução tão exata que nem uma longa reflexão poderia dar outra melhor. Para poder ensinar com essa precisão e quase rigidez, valiam-lhe a rica experiência e a inteligência viva e amável. O Padre Cafasso confessava em todas as classes da sociedade. Tanto a aristocracia como os condenados à morte eram seus clientes costumeiros. Além disso, tinha que entrar em ambientes de todas as categorias: prisões, salas particulares de hospitais, casas de mulheres penitentes. Essas múltiplas relações ofereciam-lhe preciosa documentação de que se servia no magistério. Durante a aula não desdenhava nem um episódio gracioso, nem a argúcia, nem o quadro pitoresco de uma cena de rua, contanto que servisse para repousar o espírito ou para reavivar a atenção. Era um mestre encantador esse homem pequenino e corcunda, e não se contentava de iluminar, senão que procurava também aquecer. Derramava nas almas de seus ouvintes, juntamente com a doutrina, a compaixão que sente dó do pecador, o zelo que inflama no desejo de convertê-lo, a bondade que tem o privilégio de descobrir o caminho dos corações, o espírito de oração que provoca a colaboração divina, sem a qual nada se faz a favor das almas dominadas pela tirania do pecado. Lições práticas para o confessor. Nosso santo, a quem devemos todas estas lembranças, nota ainda mais que o ensino de Cafasso se revelava essencialmente prático. Não só ensinava a seus ouvintes a ciência do confessor, mas lhe comunicava também a arte de confessar. Seus conselhos nesta matéria desciam aos mais humildes pormenores, até o tom de voz,
o modo de fazer as perguntas e de sugerir um conselho, os meios de arrancar uma confissão na qual o penitente pretendesse calar. Esta técnica do confessionário gostava o padre Cafasso de fazê-la brotar de confissões simuladas, nas quais um aluno fazia de penitente e outro de confessor. E agradavam tanto a Dom Bosco essas lições de moral aplicada e lhe pareciam tão úteis para o ministério que, atirado já na vida apostólica, não deixava de aproveitar todas as segundas-feiras. Ocasião em que ia confessar-se com o padre Cafasso, para se introduzir sorrateiramente entre seus alunos como simples ouvintes. Porém, o mestre não tardava em descobri-lo no meio da classe, e lembrando-se da esplêndida figura que ele fizera outrora como aluno ou como tutor, comprazia-se em se servir dessa jovem, mas sólida experiência para inculcar a seus discípulos a arte de confessar a juventude. Ordinariamente pedia-lhe que fizesse o papel de penitente, e o santo, com perfeita naturalidade, revestia-se da alma de um servente de pedreiro, ou de um limpa-chaminés, ou de um varredor de rua. Dir-se-ia ao ouvir o suposto penitente contar suas trapalhadazinhas, que se tratava de um pecador de verdade a contar seus pecados. Às vezes acontecia que o sacerdote que fazia de confessor se exaltava um pouco por excesso de zelo, ou se mostrava escandalizado, ou ainda repreendia o menino, mal este acusava os primeiros pecados. Então Dom Bosco, ou antes o pequeno limpa-chaminés, fechava a boca, baixava a cabeça e não falava mais. O confessor insistia com voz mais doce. Nada. O menino continuava em silêncio. Então intervinha o padre Cafasso e se dirigia ao confessor. Esse seu modo de agir não dá certo, meu amigo. O tom de sua voz tirou toda a confiança do menino. Depois se voltava para Dom Bosco. Vamos, meu caro, crie coragem. Você ainda tem alguma coisa no coração, não é mesmo? Diga com toda a sinceridade. Você fez isto e isto, não é verdade? Não tenha medo de responder. Sim, senhor, respondia timidamente Dom Bosco. E o padre Cafasso, com ternuras sempre mais afetuosas, insistia docemente. Você está aqui, meu caro, para ficar com a consciência livre de tudo e poder voltar para casa perdoado e contente. Pense bem. Quem sabe se alguma vez você não cometeu este pecado? Dom Bosco, então, erguendo a fronte tranquilizada e fitando efetuosamente o padre Cafasso, respondia: Sim, cometi este pecado, e também este outro, e mais este também. O Senhor, sim, que me sabe fazer dizer tudo o que tenho no coração. Mas aquele outro padre, e apontava o primeiro confessor, me fez ficar com tanta vergonha que eu não seria capaz nunca de terminar minha confissão. Na escola viva da experiência. O papel tão ativo que o santo desempenhava nas lições do mestre fazia do simples ouvinte não um aluno, mas um colaborador genial. Mais um passo e também ele seria mestre, e isso se deu muito depressa. Sua fama já ultrapassara as paredes do pensionato eclesiástico. Diretor de um oratório, que o tornava assunto de muitas conversas, aluno distinto de Cafasso, viu logo reunirem-se em seu derredor alguns ouvintes dessas lições, como também alguns antigos colegas de seminário mais moços que ele. A esse primeiro núcleo uniram-se coadjutores de várias paróquias da cidade e dos derredores que tinham frequentado o célebre curso de casuística. Era o ano de 1848. O espírito revolucionário que soprava por toda a parte tinha se infiltrado por meio dos ouvintes externos até dentro do pensionato eclesiástico, e por isso o padre Cafasso tinha resolvido não admitir mais externos. Então Dom Bosco reunia os elementos não contaminados daquele grupo de sacerdotes novos que desejavam ter aulas para poderem garantir o êxito dos exames chamados de confissão. Cafasso, a quem o santo pediu conselho, encorajou-o a arcar com mais esta tarefa suplementar. E ele executou pelo espaço de 7 anos, com plena satisfação dos discípulos, aos quais não só comunicava a ciência,
mas também seu amor para com o ministério das confissões e o fervor com que se consagrava à juventude. Como é sabido, a melhor maneira de aprender uma ciência é ter que ensiná-la. Esta escola de casuística imposta pelas circunstâncias obrigou o santo a penetrar-lhe sempre mais os princípios e as múltiplas aplicações, de sorte que sua competência se tornou ainda maior. Dessa maneira, o jovem mestre teve a dita de formar toda uma geração de sacerdotes, que, ao contrário do que se dera na geração precedente, gostavam de ouvir a juventude no tribunal da penitência e sabiam animá-la, mantê-la no caminho da virtude e reconduzi-la, se fosse o caso, a esse mesmo caminho. Dom Bosco estava tão persuadido das vantagens tiradas dessa dupla escola que um dia, interrogado sobre um caso de consciência tido como de solução complicada, conclui após tê-lo resolvido elegantemente. Pois então pensavas que um velho aluno, ou melhor, um suplente do padre Cafasso, não fosse capaz de sair de dificuldades como essa? Assim falava aí pelo ano de 1880, quando já podia até acrescentar: nem o caso de consciência mais complicado pôde causar medo a um veterano do confessionário como eu. Afinal, 45 anos de confessionário e da maneira como ele ocupou valem bem para alguma coisa. Confessou em todos os ambientes. Sua clientela ordinária, naturalmente, era formada de meninos e moços. Mas a quem é que ele não confessou nas suas infinitas audiências cotidianas da manhã ou nas suas contínuas viagens? Todas as profissões, todas as idades da vida, todas as condições sociais se ajoelharam a seus pés. Políticos, militares, diplomatas, homens de negócio, eclesiásticos, iam derramar seus corações no dele e voltavam iluminados, fortificados, perdoados. Quem saberá dizer as milhares de cabeças que se ergueram de seu confessionário, aliviadas e absolvidas, os milhares de corações que ali encontraram força e consolação, os milhares de vontades que se levantaram decididas para a luta e prontas a combater o mal. De tanto malhar ferro o homem fica ferreiro, diz um provérbio francês, e São João Bosco, de tanto confessar, adquiriu aquela longa experiência de almas que atraía tanta gente a seu confessionário. Um dia, certos admiradores de Paulo Bourget se mostravam extasiados diante de seu profundo conhecimento do coração humano. O ilustre escritor respondeu: mas que vale minha experiência em confronto com a de um sacerdote que ouve confissões? Na minha vida de romancista ouvi 1 milhar de confidências mais ou menos acomodadas, de homens, de mulheres, mas que é isto comparado com milhares de confissões sem reticências, sem desculpas que se derramam nos ouvidos de um ministro de Deus? Bem justa reflexão. A ciência e a experiência do padre Cafasso provinham daí, principalmente daí. E o mesmo se diga de seu ilustre discípulo. A bondade no acolher o penitente, a precisão no interrogá-lo, a brevidade no resolver os casos mais intrincados, a maneira de tocar com poucas palavras cordiais a alma do pecador, a prudência no indicar o remédio, todo esse conjunto de dotes incomuns que fazem de Dom Bosco um confessor perfeito. Podemos dizer que era o prêmio bem merecido ao santo que por tão longo tempo exercera a prática do confessionário. Aurora te celi de super, et nubes pluant justum. Aurora te celi de super, et nubes pluant justum. Ne iras caris Domine, ne ultra me mineris iniquitatis.
ecce civitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est, domus sanctificationis Tuae et gloriae Tuae, ubi laudaverunt te, Patres nostri. Rodate celi de super, et nubes pluant ius.